Você já teve aquela sensação estranha no peito? Como se algo estivesse errado, mas ninguém tivesse coragem de te contar. Como se o mundo ao seu redor estivesse normal, mas dentro de você algo estivesse prestes a desmoronar. Arcanjo Miguel me revelou algo muito forte, algo que não foi fácil nem para mim absorver. A pessoa que você ama está escondendo uma verdade que pode mudar tudo o que você acredita sobre essa relação. E o mais chocante é que restam apenas 12 minutos para que essa verdade venha à tona. Mas antes de continuar essa mensagem, se você ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever agora. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos transformadores que tocam corações como o seu. Agora, respira fundo, porque o que vou te revelar a seguir pode doer. Pode até confundir seus sentimentos, mas também pode ser o começo de um novo ciclo, onde você finalmente entende tudo o que estava em silêncio até agora. Na tradição dos fiéis que sustentaram as grandes obras espirituais da história, existe um traço em comum. Eles não esperaram condições ideais para plantar. Eles plantaram e as condições vieram. O YouTube cortou a monetização desse canal e os fiéis que estão plantando agora estão seguindo exatamente essa tradição. Seja parte dessa tradição. Contamos com a sua colaboração. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. A cena que os anjos me mostraram começa em silêncio. Uma sala, um olhar perdido, um telefone na mão e uma decisão prestes a ser tomada. A pessoa que você ama, que talvez tenha demonstrado carinho, presença e palavras doces, está mergulhada em um turbilhão de emoções que não consegue controlar. Ela está escondendo algo de você. Não por maldade, mas por medo. Medo de perder o que construiu contigo. Medo de enfrentar a própria verdade. Medo do impacto que essa revelação terá na sua vida. É fácil pensar que quando alguém mente, está te traindo de propósito. Mas às vezes, as mentiras mais perigosas são aquelas que a própria pessoa conta para si mesma. E é isso que está acontecendo aqui. Essa pessoa está vivendo uma ilusão, tentando manter tudo sob controle, enquanto por dentro está sendo consumida pela culpa e pelo remorso. Eu sei. Você confiou. Você abriu seu coração, entregou seu tempo, sua atenção, sua fé nesse sentimento. E agora, ao ouvir isso, talvez esteja se perguntando: o que exatamente está sendo escondido de mim? Talvez não seja algo simples. Pode ser um relacionamento antigo que nunca foi encerrado emocionalmente. Pode ser uma promessa que não foi cumprida. Ou até mesmo uma escolha que essa pessoa fez e que poderia ter mudado completamente o rumo entre vocês, mas que foi guardada como segredo. E o mais impressionante é que seu corpo já sabia. Seu instinto, sua sensibilidade. Você sentiu olhares estranhos, palavras trocadas às pressas, mudanças repentinas de comportamento. Mas você quis acreditar, quis confiar, quis dar o benefício da dúvida porque seu coração sempre foi verdadeiro. E aqui neste exato ponto o Arcanjo Miguel se manifesta. Ele me mostra que essa revelação não vem para te destruir, ela vem para te libertar. Porque viver na dúvida, na desconfiança, na ilusão de que está tudo bem quando não está, dói muito mais do que a própria verdade. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu mereço a verdade que me liberta. Agora, continuando a mensagem, você vai perceber algo diferente nos próximos dias. Pode ser um gesto inesperado, um silêncio mais longo que o habitual, ou até uma pequena fala que parece insignificante, mas que carregará o peso da verdade. É nesse momento que você precisará estar firme. Os anjos estão ao seu lado para que você não reaja com raiva, mas com clareza. Para que não permita que a dor te cegue, mas sim te guie para uma decisão baseada em amor próprio e respeito por você mesma. Há uma história que Arcanjo Miguel me mostrou e que talvez se pareça muito com a sua. Uma mulher forte, leal, entregue, viveu anos ao lado de um homem que sempre dizia amá-la. Ele era gentil, presente, fazia planos para o futuro, mas havia algo que nunca batia. Sempre parecia faltar uma peça no quebra-cabeça.
Ela tentava ignorar os sinais, mas eles continuavam ali. E um dia, sem aviso, a verdade caiu sobre ela como uma tempestade. Ele mantinha uma vida paralela, um passado não resolvido que ainda interferia no presente deles. A dor que ela sentiu naquele dia foi imensa. Ela chorou até perder as forças, até duvidar de si mesma. Mas naquele momento de queda, ela também se levantou. Descobriu que seu valor não dependia da fidelidade ou das escolhas de outra pessoa. Ela decidiu ali que não aceitaria mais meias-verdades, que não viveria em um relacionamento onde o silêncio escondia o essencial. E foi nesse momento que algo mágico aconteceu. Ela não apenas se reconstruiu, mas atraiu um amor verdadeiro, honesto, que veio depois. Porque quando a verdade entra, tudo que é falso precisa sair. Talvez essa seja a sua travessia agora. Você já sentiu que algo te impediu de tomar uma decisão errada? Que uma voz interna chegou forte demais para ser ignorada? Que uma porta fechou antes que você entrasse pelo caminho que parecia certo, mas não era? Tudo isso teve um executor, um ser com nome, com missão e com um compromisso eterno de nunca deixar você ir sozinho por nenhum caminho. Desenvolvemos o guia Qual Seu Anjo da Guarda para que você conheça esse executor pelo nome. 9 orações originais, 7 práticas concretas e 15 capítulos que revelam quem sempre trabalhou em silêncio pela sua vida. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Acesse agora. A mentira que está sendo escondida não é apenas um fato. É um reflexo do medo que essa pessoa tem de perder você. Mas entenda, o amor verdadeiro não se sustenta sobre mentiras. E os anjos me dizem que você tem direito à verdade, mesmo que doa. Você não está sozinha. Há forças maiores te cercando agora, preparando o momento certo para essa revelação. Restam poucos minutos, e quando a verdade vier, ela virá com força, mas também virá com cura. Porque por mais dolorosa que seja, a verdade te devolve o poder sobre a própria vida. Ela te tira da dúvida, te dá escolhas reais, te permite decidir com clareza. E o mais importante, os anjos estão preparando algo novo para você. Algo que só poderá entrar quando o que está escondido for revelado. Esse novo pode ser a restauração da confiança, caso essa pessoa escolha a honestidade. Ou pode ser um novo caminho, mais leve, mais verdadeiro, longe de mentiras. Mas isso, só você poderá decidir. Esse é o momento em que tudo muda, em que os véus caem, e onde você verá com os olhos da alma o que realmente está acontecendo. Você está pronta para isso? Arcanjo Miguel continua me revelando detalhes importantes. E o que estou prestes a te contar pode virar a chave de toda essa situação. Porque a dor que você sente agora, essa angústia que aperta seu peito como se algo estivesse prestes a explodir, não é ilusão. É real. Você está conectada a essa pessoa de uma forma mais profunda do que imagina. E é exatamente por isso que você pressente que algo está sendo escondido. Mas existe algo ainda mais forte. Sua capacidade de intuir a verdade, mesmo quando ela não é dita. E é aí que tudo começa a mudar. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 111 para clamar por proteção divina e revelações claras. Isso fortalece a sua intenção de acessar apenas o que for verdadeiro. Arcanjo Miguel me mostrou a seguinte cena. Essa pessoa diante de um espelho, encarando a si mesma com culpa. Ela já pensou em te contar tudo. Já ensaiou o que diria. Mas não consegue, porque no fundo, ela tem medo não da sua reação, mas da vergonha que sente ao admitir o que fez. Pode não ser uma traição física. Às vezes, as piores traições são as emocionais. Esconder sentimentos, conversas, escolhas que afetam diretamente o que vocês têm, e mesmo assim não dizer. E você sentiu. Você percebeu os olhares vazios, a mudança no tom de voz, o sumiço repentino de pequenas demonstrações de carinho. Aquele bom dia que antes vinha com coração, agora soa mecânico.
A presença física ainda existe, mas a emocional parece ter fugido. E por mais que você tente manter o equilíbrio, por dentro a sua alma grita: tem algo errado. E tem mesmo. Mas os anjos me pedem para te dizer uma coisa. Essa revelação não será o fim. Será um ponto de libertação. Você precisa saber, porque só assim poderá tomar a decisão que realmente faz sentido para o seu coração. O que você vai viver agora é um divisor de águas. Restam poucos minutos para essa verdade se apresentar. Pode vir por uma conversa inesperada, uma mensagem que você vai encontrar por acaso, uma confissão espontânea, ou até por um sonho que parece real demais. O importante é que você já está sendo preparada para encarar tudo isso com firmeza. Mas agora, preciso te contar uma história real. Uma mulher, assim como você, sentiu por meses que algo não estava certo. O companheiro agia com carinho, mas também com distanciamento. Até que um dia, sem querer, ela viu algo no celular dele. Não era o conteúdo que a destruiu, era a confirmação do que ela já sabia. Ela não gritou, não chorou na frente dele. Ela apenas olhou para si mesma no espelho e disse: eu mereço muito mais do que isso. Naquela noite, ela dormiu sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu dor e alívio ao mesmo tempo. A dor da descoberta, o alívio de não estar mais presa à ilusão. Hoje, essa mulher vive em paz. Não porque tudo foi resolvido com um final perfeito de novela, mas porque ela escolheu a si mesma. Ela decidiu não ser mais cúmplice de uma mentira. E você pode fazer o mesmo. A sua verdade também é libertadora. Mas entenda, nem toda verdade destrói. Às vezes, ela reconstrói. Há casos em que, após a revelação, há cura, há perdão, há reencontro. Porque quando a máscara cai e o outro escolhe ser honesto, uma nova base pode ser construída, desta vez verdadeira. Só que para isso acontecer, alguém precisa ter coragem de olhar nos seus olhos e dizer: eu errei. E essa coragem ainda está sendo gestada dentro da pessoa que você ama. Por isso os anjos te pedem: não perca sua paz esperando por isso. Viva sua vida com autenticidade. Seja leal a você antes de ser leal a qualquer relação. Você pode estar se perguntando: mas será que eu devo confrontar essa pessoa? A resposta não é simples. O confronto, quando feito com raiva, só afasta. Mas quando feito com clareza e amor próprio, traz luz. Se você sentir no coração que precisa perguntar, pergunte. Mas não com desespero, com dignidade. Mostre que você sabe, que você sente e que está pronta para lidar com qualquer resposta. Lembre-se, ninguém mente para sempre. E Arcanjo Miguel está colocando situações no caminho dessa pessoa para forçá-la a falar. As próximas 12 horas serão decisivas. Algo virá à tona, algo inesperado. E você estará pronta. Os anjos estão contigo, não para te proteger apenas da dor, mas para te ajudar a atravessar com força. Essa verdade não vai te derrubar. Ela vai te ensinar. Você vai sair disso mais forte, mais lúcida, mais inteira. Mas agora, respire, porque o momento mais impactante está chegando. E quando ele chegar, você vai lembrar dessa mensagem. Vai saber que não foi coincidência ter ouvido tudo isso hoje. Vai entender que era o universo preparando sua alma para não quebrar, mas florescer. E se essa mensagem tocou algo aí dentro, se você sentiu que essa revelação realmente se conecta com o que você está vivendo agora, considere apoiar essa missão. Um gesto pequeno, como clicar no botão, valeu demais. Ajuda a manter viva essa corrente de luz e verdade que tocou milhares de corações. Algo está prestes a quebrar o silêncio, e você vai sentir isso antes mesmo de acontecer, porque neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, essa pessoa está em conflito interno. E os anjos me dizem que esse conflito chegou ao limite. O que antes era apenas uma tensão escondida, agora está se tornando um desespero por dentro dela. Ela não está bem. E por mais que tente parecer tranquila por fora,
Há uma tormenta acontecendo dentro da mente e do coração dessa pessoa. Sabe aquele comportamento estranho que você notou? As ausências sem explicação, o olhar distante, as respostas automáticas. Nada disso foi imaginação sua. Foi o reflexo da verdade que essa pessoa tentou esconder, mas que está transbordando agora. O que Arcanjo Miguel me mostra é muito claro. Essa pessoa vai te procurar. E não será uma simples tentativa de puxar conversa. Será uma movimentação que virá carregada de culpa, de medo, mas também de necessidade. Ela não suporta mais viver escondendo o que está dentro dela. E quando isso acontecer, você precisará estar pronta. Porque ela pode não vir com a verdade inteira de imediato. Pode testar o terreno primeiro. Pode começar com uma mensagem casual, um comentário despretensioso, mas por trás disso tudo, estará a tentativa desesperada de quebrar o silêncio. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Os anjos me mostram que essa pessoa teve sonhos com você recentemente. Sonhos tão intensos que, ao acordar, ela ficou sem saber se aquilo havia realmente acontecido. E isso a deixou abalada, porque por mais que tente negar o que sente ou o que esconde, esses sonhos estão trazendo à tona tudo o que ela tentou esquecer. Ela pode ter se afastado, mas nunca se desligou de verdade. Há algo na sua presença, na sua essência, que a prende, que a inquieta. E é exatamente por isso que essa pessoa tem medo. Medo de você descobrir a verdade e ela te perder. Medo de que, ao se abrir, você não a perdoe. Medo de que o que ela escondeu seja grande demais para ser reparado. Mas os anjos me dizem que há uma força maior agindo, forçando essa verdade a sair. E a forma como isso vai acontecer pode te pegar de surpresa. Pode ser uma conversa que escapa por impulso, uma atitude que entrega o que estava escondido, ou até mesmo uma terceira pessoa revelando o que ela tentou manter em segredo. O universo já decidiu. A verdade virá à tona. Você pode até não perceber agora, mas está sendo protegida. Cada dor que sentiu até aqui não foi em vão. Foi um sinal. E por mais que doa saber que você foi enganada, essa dor será o começo da sua cura. Há uma história que me veio à mente agora, de uma mulher que sempre acreditou que sabia tudo sobre a pessoa com quem vivia. Ela era dedicada, presente, fazia de tudo para manter a relação viva. Mas algo começou a incomodar. Pequenas mentiras, histórias confusas, ausências sem sentido. Ela tentou ignorar, tentou não criar problemas, até o dia em que encontrou uma carta. Não uma carta de amor, mas uma carta de despedida. Uma mensagem que não era para ela, e que revelava uma vida paralela que seu parceiro mantinha há anos. Foi como se o chão tivesse sumido. Ela chorou, se revoltou, quis voltar no tempo. Mas depois, ela respirou. Percebeu que tudo aquilo que sentia, mas não conseguia provar, era real. Sua intuição estava certa. E aquilo que parecia o fim, foi o começo de sua reconstrução. Hoje ela diz que aquela descoberta foi a bênção mais dolorosa da sua vida. E talvez você esteja nesse ponto agora, no limite entre a dor e a libertação, entre a mentira e a clareza. Os anjos querem que você saiba que a verdade está vindo não para te ferir, mas para te devolver a lucidez, para te tirar da escuridão emocional, para te lembrar do quanto você merece ser amada de verdade, sem segredos. E há algo importante que você precisa saber. Essa pessoa pensa em você mais do que admite. E mesmo com todo o medo, com toda a resistência, o que ela mais deseja agora é uma chance de se explicar. Mas não sabe como começar. Não sabe se você ainda estará disposta a ouvir. Não sabe se já é tarde demais. E talvez esteja mesmo. Ou talvez não. Mas essa escolha será sua. Você tem o poder de decidir o que fazer quando essa verdade vier. Pode ouvir, pode perdoar, pode recomeçar, ou pode seguir, com a cabeça erguida e o coração limpo. Mas acima de tudo, você precisa se lembrar.
Você merece a verdade. Sempre. Agora, se essa mensagem tocou seu coração, e se você sente que essa verdade está se aproximando da sua vida, considere apoiar essa corrente de luz clicando em Valeu Demais. Esse gesto simples ajuda a manter essa missão viva e permite que mais pessoas recebam mensagens que despertam, curam e fortalecem. E mais uma vez, os anjos me pedem para te lembrar. O momento está chegando. Não será fácil, mas será necessário. Você vai descobrir o que precisa saber. E quando isso acontecer, vai se lembrar que foi amparada desde o início. Você já notou como, de repente, o nome dessa pessoa aparece em lugares aleatórios? Como se o universo estivesse tentando te lembrar de algo que você ainda não entendeu por completo. Arcanjo Miguel me mostra que isso não é coincidência. São sinais. Pequenos empurrões do plano espiritual para te preparar, porque a verdade está cada vez mais próxima. E você precisa estar emocionalmente pronta para não apenas ouvir, mas também sentir com clareza o que fazer. Os anjos me dizem que o coração dessa pessoa está inquieto. O segredo que ela esconde não é apenas um fato, é um peso. E esse peso está se tornando insuportável. A cada dia, a consciência dela vai corroendo mais um pouco. Mesmo que tente sorrir, trabalhar, fingir normalidade, nada tem o mesmo gosto, porque há algo que grita por dentro, algo que quer ser libertado. E esse algo é a verdade que você, no fundo, já sabe qual é. Mas agora eu quero que você imagine a seguinte cena. Essa pessoa acorda no meio da noite, com o coração acelerado. Teve um sonho tão real que acordou ofegante, quase em pânico. No sonho, você descobria tudo. Você olhava nos olhos dela e dizia, eu já sabia. E ela não conseguia dizer nada. Apenas sentia sua ausência, sua dor, sua partida. E esse medo a despertou. Esse tipo de sonho tem se repetido, porque o campo espiritual dessa pessoa está se desorganizando. A mentira, mesmo que silenciosa, cria rachaduras. E agora, essas rachaduras estão ficando visíveis. Você pode perceber isso no olhar dela, nos silêncios que antes eram confortáveis, mas agora incomodam. Nas atitudes que parecem fora de lugar. Nos gestos que antes vinham com espontaneidade e agora parecem ensaiados. E é aqui que Arcanjo Miguel me pede para te alertar. Não se deixe enganar pelas aparências. Essa pessoa pode estar tentando agir como se tudo estivesse bem. Pode até ter redobrado os carinhos, os elogios, as demonstrações de afeto. Mas tudo isso pode ser uma tentativa inconsciente de aliviar a culpa, porque ela sabe que você está se aproximando da verdade. E quando isso acontecer, tudo mudará. É como se o tempo estivesse apertando. Restam poucos minutos simbólicos para que essa revelação aconteça. Pode parecer exagero, mas os anjos dizem que há uma urgência espiritual envolvida. Essa verdade não poderá ser adiada por muito mais tempo. E aqui, preciso te contar sobre uma mulher que me procurou após ouvir uma revelação semelhante. Ela passou meses sentindo que algo estava errado. O parceiro era presente, mas distante. Ela tentava justificar o estresse, o trabalho, os problemas. Até que um dia, numa conversa casual com uma amiga, descobriu que ele estava se correspondendo secretamente com alguém do passado. Não houve traição física, mas a emocional já tinha acontecido. Ela sentiu como se tivesse sido arrancada do chão. A dor não foi apenas pela mentira, mas pelo tempo que ela passou desconfiando e duvidando de si mesma. Mas naquele mesmo dia, ela decidiu algo. Não perderia mais nenhum minuto da vida dela em uma ilusão. E essa foi a virada. Ela se fortaleceu, tomou uma decisão firme. Disse a ele que sabia de tudo, que não precisava de mais explicações e que, a partir dali, sua prioridade seria se reconstruir. Ele tentou justificar, pediu perdão, chorou, mas ela não olhou para trás. Hoje, ela não tem raiva. Ela tem paz. E talvez você precise ouvir isso agora. Você também pode ter paz. Mesmo que hoje só consiga sentir confusão, tristeza ou revolta.
Os anjos estão preparando o cenário para que essa verdade seja revelada de forma inevitável. E quando acontecer, você terá duas opções: reagir com dor ou agir com consciência. Essa escolha determinará seu caminho daqui para frente. Mas uma coisa é certa: você não está sozinha. Há uma força espiritual te guiando. Arcanjo Miguel está à sua frente, cortando as amarras que te prenderam à dúvida, ao medo, à insegurança. E quando essa pessoa finalmente te olhar nos olhos e disser, ou deixar escapar, o que esconde, você vai perceber algo diferente. Não será apenas dor. Será também alívio, porque a verdade, mesmo quando fere, também liberta. Você merece alguém que tenha coragem de ser honesto com você, que não se esconda, que não viva de desculpas, mas de presença verdadeira. E talvez essa pessoa possa mudar. Talvez, ao se ver diante da sua firmeza, ela escolha a verdade. Talvez não. Mas a pergunta que os anjos me pedem para fazer agora é: você está pronta para escolher a si mesma, independente da escolha do outro? Essa é a chave de tudo. Antes de seguirmos, se essa mensagem está tocando algo profundo aí dentro, e se você sente que mais pessoas também precisam ouvir essa verdade, considere apoiar esse trabalho com um gesto simples. Clique no botão "Valeu demais". Esse apoio nos ajuda a continuar trazendo essas mensagens de luz que tocam tantas almas que, assim como você, estão em busca de clareza e amor verdadeiro. E agora, sinta essa verdade com o coração. Arcanjo Miguel está do seu lado, e o momento em que tudo será revelado está prestes a acontecer. Não como um desastre, mas como um rompimento necessário entre o que fere e o que cura. A sua verdade está chegando. O que está para acontecer pode mudar tudo. E os anjos me dizem que o momento que você tanto sentia está prestes a se concretizar. Não mais como uma suspeita, mas como uma confirmação. A verdade não virá apenas em palavras. Ela virá no olhar, nos gestos, no silêncio que desta vez será impossível de ignorar. Essa pessoa que você ama não vai conseguir sustentar por muito mais tempo a mentira que carrega. E isso, por mais doloroso que pareça, é um sinal de que sua oração foi ouvida. Porque você pediu clareza, você pediu paz, você pediu que, se houvesse algo escondido, viesse à tona. E agora isso está se cumprindo. Arcanjo Miguel me mostra uma energia densa ao redor dela, como se estivesse sendo empurrada a tomar uma decisão. Essa decisão, inclusive, pode não ser verbalizada de forma clara. Pode vir por meio de um afastamento repentino, de uma mudança radical de comportamento, ou até de uma confissão carregada de culpa. Mas a verdade não poderá mais ser evitada. Você vai se lembrar desse momento, porque ele não será apenas sobre o que ela vai dizer, mas sobre o que você vai sentir. Porque quando a verdade é dita, a alma sente. Não precisa de provas, não precisa de justificativas. Tudo dentro de você simplesmente reconhece. Era isso. E aí, a decisão muda de mãos. A partir daquele instante, será você quem decidirá o rumo das coisas. E agora, Arcanjo Miguel me mostra algo ainda mais forte. Ele diz que, apesar de tudo o que está prestes a acontecer, você precisa se lembrar de quem é. Porque a dor da revelação pode querer te apagar, te diminuir. Mas os anjos querem que você se mantenha de pé. Porque essa dor não está vindo para te quebrar, mas para te restaurar. Sabe aquela sensação de ser enganada? Ela machuca, não por causa do erro do outro, mas porque te faz duvidar do seu próprio valor. Mas os anjos insistem. Você é valiosa demais para aceitar migalhas. Você é digna da verdade. E mesmo que essa verdade doa, ela também cura. Haverá um instante de silêncio depois da confissão. Um momento em que o tempo parece parar. Onde os olhares se cruzam e nenhuma palavra é suficiente. E é nesse instante que algo profundo acontecerá dentro de você. Uma parte sua vai querer gritar. Outra vai querer chorar. Mas outra, muito mais sábia, vai respirar fundo e simplesmente entender.
Você não precisa mais carregar essa angústia. Não precisa mais criar desculpas para justificar o que já estava claro há tempos. Porque a verdade agora está na sua frente. E com ela, virá também um sentimento inesperado: alívio. Porque o peso da dúvida é muito pior do que o da dor. E é aí que a transformação começa. Você vai perceber que é muito mais forte do que imaginava. Que consegue lidar com verdades que antes pareciam impossíveis. Que consegue escolher com sabedoria o que deseja para a sua vida, inclusive se vai perdoar, se vai se afastar ou se vai reconstruir. Os anjos dizem que não existe resposta certa ou errada. Existe a sua verdade. Aquilo que o seu coração diz quando tudo ao redor se cala. E esse momento de escuta interna será essencial. Pode ser que essa pessoa se arrependa. Pode ser que ela chore, suplique, diga que não queria te magoar. Pode ser que ela diga que escondeu tudo para te proteger, ou por vergonha, ou por medo. E talvez, de certa forma, isso até seja verdade. Mas agora, o que importa é o que você sente. Porque essa história sempre foi sua também. E talvez, por um tempo, você tenha colocado os sentimentos do outro acima dos seus. Tentado manter algo que já não estava inteiro. Se doado mesmo quando o outro não fazia o mesmo. Mas agora é diferente. Porque você foi guiada até aqui para recuperar algo que talvez tenha esquecido. Sua dignidade. E é com ela que você tomará sua decisão. Arcanjo Miguel quer que você entenda algo profundo. Quando você escolhe a si mesma, o universo inteiro se realinha. E novas portas se abrem. Novas oportunidades chegam. Novas relações surgem. Porque o amor que você dá a si mesma é o que define o tipo de amor que você atrai. Esse momento de revelação pode até parecer o fim de uma história, mas na verdade, é o começo de uma fase onde você será prioridade na própria vida. E se nesse processo você sentir que precisa de apoio, que precisa de força para se manter firme, lembre-se de que você pode contar com esta família espiritual. Com essa rede de luz, com essa energia que não te julga, mas te fortalece. Com mensagens como essa, que chegam como um abraço nos dias mais difíceis. E se você sentiu que essa mensagem te trouxe força, clareza ou esperança, e deseja apoiar essa missão, clique com carinho no botão Valeu Demais. É um gesto que ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão vivendo verdades difíceis e precisam se lembrar de quem são. Agora respire fundo. Você está quase no fim desse processo. A revelação já bate à sua porta. E você não será mais a mesma depois disso. E sabe o que é mais bonito? Você vai perceber que, mesmo diante da dor, há um tipo de paz que só a verdade pode trazer. E essa paz é o que vai te guiar daqui em diante. Agora que a verdade veio à tona, o silêncio que antes machucava se transforma em um novo tipo de silêncio. Aquele que acalma, que cura, que reorganiza tudo por dentro. É como se, após uma tempestade longa e densa, o ar começasse a ficar leve novamente. Você está no momento em que as lágrimas já não doem tanto, mas escorrem como se lavassem a alma. E os anjos estão com você mais do que nunca. Arcanjo Miguel me mostra uma luz suave envolvendo seu campo energético. Essa luz não grita, não impõe. Ela apenas toca com delicadeza os espaços do seu coração que foram feridos. Porque agora que você encarou o que precisava saber, uma nova fase começa. Uma fase onde você finalmente pode respirar fundo sem carregar o peso da incerteza. E mesmo que o coração ainda esteja sensível, há algo novo surgindo dentro de você. Uma força que você talvez nem lembrasse que existia. Essa força não nasceu da dor. Ela nasceu da escolha que você fez, mesmo sem perceber, de continuar em pé quando tudo parecia desmoronar. De continuar acreditando que a verdade sempre vale mais do que qualquer conforto momentâneo. De seguir com dignidade, mesmo quando tudo em você queria apenas se esconder. E é aqui que eu quero te fazer um convite. Não para mais um grupo qualquer, não para uma rede de frases prontas, mas para algo muito maior. Nossa família espiritual. Sim, família.
Porque aqui você não será só mais um comentário, mais uma visualização. Aqui, você será parte de um grupo de pessoas que, como você, passaram por experiências profundas, por dores que transformaram e escolheram não se calar. Pessoas que entenderam que compartilhar é curar, que contar o que viveram não é fraqueza, é coragem, que ouvir e ser ouvida é parte do processo de cura. E é por isso que te convido a deixar nos comentários a sua história, aquela lembrança que ainda dói, aquela verdade que te libertou, aquele momento em que você achou que não daria conta, mas deu. Porque a sua vivência pode ser a resposta que outra pessoa está pedindo agora. O que você aprendeu com essa mensagem? O que mudou dentro de você ao ouvir essas palavras? Como sua alma reagiu quando a verdade se apresentou com toda a sua intensidade? Compartilhe. Aqui, a gente não constrói só um canal. A gente constrói confiança, apoio, fé, amor. Aqui, você tem espaço. Aqui, você é ouvida. Aqui você é abraçada com tudo o que carrega. E mais do que isso, aqui você é lembrada todos os dias de que não está sozinha. Os anjos me mostram que você já está energeticamente conectada com essa família espiritual. Que mesmo que seja sua primeira vez aqui, seu coração reconhece esse espaço como lar. Porque aqui não existem máscaras, nem julgamentos. Existe acolhimento. E isso muda tudo. Quantas vezes você guardou tudo para si, com medo de parecer fraca? Quantas vezes segurou lágrimas na frente dos outros para não preocupar ninguém? Quantas vezes sorriu para fora enquanto gritava por dentro? Chegou a hora de não precisar mais fazer isso sozinha. Os anjos dizem que agora é tempo de reconstrução. E reconstruir não significa fingir que nada aconteceu. Significa olhar para os pedaços que sobraram, recolher cada um com carinho e montar uma nova versão de si mesma, mais forte, mais serena, mais consciente de quem você é e do que merece. E sabe o que é mais bonito? Você não precisa se apressar, não precisa provar nada para ninguém. Aqui você pode seguir no seu tempo, do seu jeito, sem pressão, com leveza, com verdade, porque toda ferida tem um tempo próprio para cicatrizar. E você está exatamente no tempo certo, nem antes nem depois. O que importa agora é que você está viva, está sentindo, está escolhendo a si mesma. E isso já é um milagre. Arcanjo Miguel sorri ao dizer que você está pronta para algo novo, que depois de tudo o que viveu, algo muito mais verdadeiro está se aproximando. Pode ser um amor mais sincero, pode ser uma amizade inesperada, pode ser uma reconexão com alguém que você já amou, mas o que virá será puro, leve, honesto. Porque agora, você não aceita menos do que merece. E os anjos vão continuar te guiando, em cada passo, em cada escolha, em cada recomeço. Você faz parte de algo muito especial agora. Algo que está acima das circunstâncias. Uma corrente de almas que decidiram transformar dor em luz. Então, com todo carinho, eu te peço, comente abaixo o que essa mensagem fez por você. O que você aprendeu, o que sentiu, o que deseja para o seu futuro. Porque sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para continuar. E lembre-se, isso aqui não é só um espaço virtual. É uma casa espiritual. É um lugar onde quem fala é ouvido. Onde quem sofre é acolhido. Onde quem já não acredita mais encontra forças para continuar. Você agora é parte disso. Você é parte da nossa família espiritual. E se você conhece alguém que também precisa dessa mensagem, compartilhe, porque às vezes tudo o que uma alma precisa para não desistir é saber que alguém passou pelo mesmo e sobreviveu. Você sobreviveu, você superou, e agora você pode florescer. A verdade veio, e com ela, algo dentro de você se rearranjou de forma irreversível. Talvez ainda haja resquícios de dor, um aperto no peito, perguntas que ainda ecoam. Mas existe algo mais forte agora. Uma clareza silenciosa, uma certeza que você não consegue mais ignorar. Você merece viver um amor que não precisa ser adivinhado.
Arcanjo Miguel me mostra que, no plano espiritual, houve um rompimento profundo com ciclos antigos, padrões emocionais que por tanto tempo te mantiveram presa a relações onde você precisava provar o seu valor. Esse tempo acabou. A mentira não tem mais espaço na sua vida. A dúvida não tem mais morada dentro de você. Agora, o que sobra é escolha, a sua. Essa pessoa que tanto te abalou está passando por um processo interno devastador. Sim, ela ainda te ama. Sim, ela sente sua falta. Mas o que os anjos deixam claro é que amar não é suficiente quando não se tem coragem para ser honesto. E neste momento, por mais que ela queira estar ao seu lado, o destino colocou você numa encruzilhada espiritual. Seguir com quem te omitiu a verdade, ou seguir com quem você está se tornando. Não há certo ou errado aqui. Há consciência, há maturidade emocional. Há principalmente amor próprio. Porque se antes você aceitava menos para manter a conexão, agora você compreende que a conexão que realmente importa é com a sua paz. A partir de agora, o que entra na sua vida precisa somar, não confundir. Precisa cuidar, não manipular. Precisa ser claro, não enigmático. E os anjos me dizem algo poderoso. Quem mente uma vez, se sustenta no medo. Quem escolhe a verdade, sustenta o amor. Então, olhe com compaixão para essa pessoa, mas olhe com ainda mais compaixão para si mesma. Porque você esteve lá, inteira, verdadeira, aberta, mesmo quando o outro não teve coragem de fazer o mesmo. E isso é nobre. Não significa fraqueza. Significa que você amou com pureza. E agora, a vida está te devolvendo o poder de decidir o que fazer com tudo isso. Talvez essa pessoa se aproxime de novo. Talvez peça desculpas. Talvez diga que aprendeu, que mudou, que percebeu. Pode até ser verdade. Mas os anjos te pedem discernimento. Eles querem que você escute mais o que sente do que o que escuta. Porque palavras mentem. Vibrações não. E você sentirá, sem sombra de dúvida, se for verdadeiro. Mas antes de qualquer decisão, respire. Você não precisa decidir nada hoje. Não precisa recomeçar agora. Não precisa perdoar já. Tudo isso virá no tempo certo. Mas há algo que precisa começar agora. Sua liberdade emocional. Aquela que não depende mais do que o outro vai fazer. Aquela que se ergue sozinha mesmo depois de quedas profundas. Aquela que constrói um novo futuro a partir da sua própria verdade. Porque você merece. Porque você lutou. Porque você não desistiu mesmo quando ninguém via sua dor. E agora é tempo de cura. Tempo de se olhar no espelho e reconhecer a mulher que sobreviveu à ilusão e agora está pronta para algo muito maior. Tempo de deixar para trás o que mentia, não apenas o outro, mas as mentiras que você contou a si mesma para continuar. Aquelas desculpas internas, aqueles vai melhorar que nunca vieram, aqueles não foi tão grave que escondiam a dor real. Nada disso te pertence mais. Você está pronta para viver um novo capítulo. E sim, ele será diferente. Porque agora, você vai escolher com base no que te fortalece, e não no que te falta. E se ao longo dessa jornada você sentir saudade, dúvida ou fragilidade, lembre-se, você tem um espaço aqui. Você tem uma casa espiritual. Você tem uma família que te acolhe, mesmo à distância, mesmo em silêncio. Aqui, onde tantas outras almas também decidiram não se calar diante da dor. Aqui, onde histórias reais curam umas às outras. Aqui, onde sua experiência pode iluminar o caminho de alguém que está vivendo exatamente o que você viveu ontem. Por isso, escreva nos comentários agora: eu sou forte o suficiente para viver a verdade que me liberta. Essa frase tem poder. Ela sela energeticamente sua libertação. Ela ancora uma nova realidade na sua vida. Ela envia um sinal claro ao universo de que você está pronta para viver com inteireza, não mais pela metade. E se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu sou forte o suficiente para viver a verdade que me liberta.
Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.